Olá! A partir de 2021, o IFSP fará as suas matrículas a partir da plataforma gov.br. As suas matrículas, então, serão de forma online. E se você foi selecionado para realizar a matrícula em qualquer curso do IFSP, parabéns! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que vocês têm acesso à relação de documentos obrigatórios para realizar a matrícula. É importante que na página que consta esse vídeo, vocês também assistam ao vídeo como realizar o cadastro na plataforma gov.br e também como realizar a matrícula na plataforma gov.br. Nós também vamos disponibilizar um vídeo para que você saiba como realizar o preenchimento do formulário eletrônico de matrícula de forma detalhada. Então, nesse vídeo aqui, eu estou aqui exatamente na página do IFSP, ifsp.edu.br. Para acessar a parte da documentação obrigatória para a realização da matrícula, é necessário que aqui no portal, nesse banner, você clique em Cursos Técnicos Processo Seletivo, já que especificamente vamos falar aqui sobre os cursos técnicos. A depender do processo seletivo que você esteja participando, pode ser que essa imagem, esse banner esteja com uma cara um pouco diferente. Mas sempre teremos aqui o botão Processo Seletivo Cursos Técnicos, tá? Que é de fato o processo seletivo que está vigente no momento em que você possivelmente fará a sua matrícula. Clique aqui em Processo Seletivo Cursos Técnicos e aí nós seremos redirecionados por uma página que contém todas as informações sobre o processo seletivo em andamento. Nessa página você terá acesso ao edital, que fala sobre todas as regras referente a esse processo seletivo, e é importante que, caso você seja um estudante, um candidato menor de idade, que o seu responsável, os seus pais também leiam esse documento para que tenha acesso a todas as informações, as regras que compõem esse processo seletivo, inclusive aos pré-requisitos pelo curso no qual você está participando, se candidatando. Então, no edital a gente vai encontrar diversas informações, inclusive a informação em relação à parte de documentação para realizar a sua matrícula. No edital você também encontra todos os prazos com relação ao período, em que será realizada todas as etapas do edital, desse processo seletivo. Inclusive, nós teremos aí o período de convocação para a matrícula, onde será emitido um novo documento, um resumo de algumas informações importantes que vocês precisam saber em relação ao processo de matrícula. E, é claro, a lista dos candidatos convocados para a primeira chamada da matrícula. Então, nesse documento Convocação para a Matrícula, estou aqui com um exemplo da convocação para a matrícula do edital número 431 de 2020. Nele você encontra as informações em relação ao período de matrícula. Além disso, com relação ao período de início e fim da matrícula, que é um período muito importante, porque caso você perca esse período, você perderá a vaga, mesmo que tenha sido convocado para realizar a sua matrícula na primeira chamada. Haverá também uma terceira data, que é uma data máxima para que você faça a correção dos seus dados. Como nós estamos disponibilizando aqui a matrícula de forma online, você irá preencher um formulário eletrônico. Preenchendo esse formulário eletrônico, você irá incluir diversas informações pessoais e também documentos pessoais, que serão utilizados aí para o ingresso na instituição e possivelmente até para uma análise de uma cota, a depender de cada caso. Essa terceira data é o prazo máximo para que você faça a correção de algum dado, caso a instituição, ao fazer a análise da sua solicitação de matrícula, verifique que algum documento está ilegível, ou um documento foi anexado de forma incorreta, ou mesmo algum dado foi preenchido de forma incorreta. Então é importante que você fique ciente dessa data, porque se caso você não faça a correção dentro do prazo colocado ali na convocação para a matrícula, você vai perder a sua vaga no final. É importante também que essa atualização dos dados somente será realizada se
fato a instituição verificar que tem algum erro lá no seu cadastro que você preencheu, ou mesmo algum documento que ficou ilegível, ou foi algum documento errado que foi anexado a um formulário eletrônico. Ok? É interessante também que você fique ciente de que, a partir do momento que há essa análise e a instituição verificou que alguma informação está incorreta, você receberá um e-mail, né, informando que você precisa fazer essa correção. Então, fique atento ao seu e-mail nesse período de matrícula, porque caso você precise fazer alguma correção, você receberá um e-mail avisando sobre isso. É nesse documento de convocação para a matrícula que você também tem acesso a qual o endereço de e-mail que você entrará em contato com a instituição, né? Então, nesse exemplo aqui nós temos o e-mail de Sertãozinho, mas se o seu campus for um campus diferente do campus Sertãozinho, então você terá um outro e-mail que ficará disponível aqui dentro desse documento de convocação para a matrícula do seu respectivo edital, tá? Então, nesse e-mail que você entrará em contato com o campus para verificar se alguma informação, alguma dúvida que você tenha em relação ao preenchimento do formulário, né? Ou até mesmo de algum documento complementar que foi solicitado que você entregasse, se você tem alguma dúvida, né? Então é importante esse contato, né? Até para que você não perca aí o prazo para o preenchimento do formulário eletrônico. Nesse mesmo documento, nós temos aqui a relação de fato da relação dos documentos obrigatórios para a matrícula, né? Que de fato aqui é o nosso objetivo nesse vídeo. Então aqui nós estamos falando apenas dos cursos técnicos, tá? Os cursos da educação básica. E aí vocês vão ter os cursos técnicos integrados ao ensino médio, que são os cursos aí que o aluno faz o ensino médio conosco e também faz o curso técnico em um único curso. Nós temos aqui o curso técnico concomitante, que o aluno faz o ensino médio em outra instituição e faz o técnico conosco, e nós temos aqui também o técnico subsequente, ou seja, o aluno já concluiu o ensino médio e vai realizar o técnico com a gente. E em cada modalidade você tem a relação dos documentos obrigatórios. Então aqui no caso do técnico integrado ao ensino médio, nós identificamos aqui que é necessário que você tenha aí o certificado de conclusão e o histórico escolar do ensino fundamental, para que você possa concorrer às nossas vagas do curso técnico integrado. É importante que às vezes tem escolas que não conseguem emitir a tempo esse documento para que o candidato possa fazer a matrícula conosco. Então, nesse caso, você precisará de uma declaração de conclusão do ensino fundamental. E esse documento ele é provisório, né? Então, somente para você poder realizar a matrícula. Mas no decorrer do curso, você precisa entregar o certificado histórico do ensino fundamental. São documentos obrigatórios para que você possa continuar o curso com a gente. Vocês também vão ter que entregar uma série de documentos de identificação, RG, CPF ou RNE, que é no caso um documento aí para estudantes estrangeiros. Nós temos também a certidão de alistamento militar, né? Ou carteira de reservista para alunos do sexo masculino e que tenham no mínimo 18 anos. Uma foto 3x4, nós também temos a questão da certidão de quitação eleitoral, tá? Que ela pode ser emitida nesse site que está aparecendo na tela para vocês. No técnico concomitante, vocês precisam entregar, além daquela uma mudança, né, que nós temos aqui, que no caso do concomitante ele está cursando o ensino médio, ou seja, é preciso que vocês identifiquem no edital o curso que você está concorrendo, a que série que é exigida que você esteja cursando, que ela pode ser a primeira, pode ser a segunda, ou pode ser a terceira série do ensino médio, tá? Que pode ser esse pré-requisito. Então, nesse caso, você vai ter que entregar o certificado histórico do ensino fundamental, né? E o atestado de matrícula da segunda, terceira ou primeira série do ensino médio. Aí depende do pré-requisito que consta no curso que você está concorrendo, né? E aqueles documentos que eu comentei anteriormente lá no curso técnico integrado. No técnico subsequente, aí a gente pede que o aluno nos informe aí o certificado e o histórico de conclusão do ensino médio, tá? Já não é mais do ensino fundamental. E aí pode ser que tenha alguns casos que o estudante não realizou o curso de forma regular, mas ele prestou a certificação do Enem, né? Entre os anos 2010 e 2016 nós tínhamos a certificação, o Enem era utilizado também como meio de certificação, ou então a certificação pelo exame do Enseja. E
a outra relação dos documentos que eu já comentei anteriormente. Pode ser que o estudante ele tenha estudado um ensino fundamental ou um ensino médio no exterior. Nesse caso, além dos documentos mencionados anteriormente, ele precisa entregar a declaração de conclusão de equivalência de estudos, né? Basicamente, o que ele vai precisar fazer? Ele vai ter que comparecer à Secretaria de Estado de Educação ou uma escola do Estado mais próxima da sua região e verificar lá nessa escola ou na diretoria de ensino mais próxima da sua região uma maneira para que eles façam a emissão da declaração de equivalência de estudos. Eles vão ter que verificar se aquele estudo que o estudante realizou lá no exterior, o ensino fundamental ou o ensino médio, se ele equivale ao nosso ensino médio ou fundamental aqui no Brasil. Tá? Então essa declaração de conclusão, de equivalência de estudos, ela precisa ser anexada lá no formulário eletrônico. Dando continuidade, nós também temos a parte de comprovação para aqueles candidatos que estão participando aí das vagas de cotas, né? Então, aqui no nosso edital, a gente pode perceber que geralmente nós ofertamos 40 vagas, né? Então 20 vagas são destinadas aí aos primeiros 20 colocados e as demais 20 vagas são divididas entre as listas de 1 a 8, que são as cotas, né? Essas cotas são aí contempladas pela lei 12.711 de 2012. E aí aqui nós temos a descrição de cada lista, né? Então, pegando a lista 7, que é a lista que compõe aí que contém maior parte dos pré-requisitos, nós temos aí um estudante que estudou integralmente em escola pública em seu ensino fundamental. Lembrando que para todas as modalidades de curso técnico, a gente sempre irá solicitar o ensino fundamental, né, como comprovação da escola pública. Então ele tem que ter estudado integralmente todas as séries do ensino fundamental. Além disso, nós temos a questão da renda, a questão da raça e da questão do PCD. Eu vou ler aqui basicamente o que fala sobre essa lista. Então são vagas para quem estudou integralmente em instituições públicas de ensino brasileiras, com renda bruta por pessoa que reside no mesmo domicílio menor ou igual a R$ 1.567,50. Nesse caso aqui, esse é o salário mínimo no ano de 2020, tá? O salário mínimo e meio, né? Pode ser que no seu período aí do seu edital seja um outro salário mínimo e meio, tá? Mas basicamente sempre será pedido a renda bruta per capita familiar de até um salário mínimo e meio, tá? Nesse caso, esse aqui foi o salário mínimo e meio do ano de 2020. E aí lembrando que essa renda ela se refere aos 3 meses anteriores ao período de inscrição. Nesse caso aqui desse exemplo foi setembro, outubro e novembro de 2020. Outro pré-requisito é que a pessoa se autodeclare na cor preto, pardo, indígena, né? E outra questão é uma pessoa que se autodeclara uma pessoa com deficiência, né? E aí tem que seguir aí a lei 13.143 de 2015, né? De acordo lá com os pré-requisitos. Lembrando que toda essa parte da cota, ela precisará de documentos comprobatórios, né? Para que verifique se você está ou não, se você tem ou não direito a essa cota, né? A essa lista. E aí, voltando aqui à convocação, nós temos aqui a relação dos documentos. Então, para a comprovação de escolaridade, nas 3 modalidades de curso, nós temos que comprovar que o estudante cursou aí integralmente o ensino fundamental em escola pública em todas as suas séries. Então, ele vai precisar apresentar o seu histórico escolar, né? Vai ter que constar lá todas as séries do ensino fundamental que o estudante estudou, né? Em todas as escolas. Se caso o estudante não tenha esse histórico com essa informação, então ele vai ter que comprovar através de uma declaração, né? Nós temos um modelo aí com essa, para que a escola faça esse documento, né, com relação das escolas que o estudante realizou. Então, no vídeo que eu vou explicar
do passo a passo de como preencher o formulário, nós vamos demonstrar aí qual que é esse formulário, tá? Qual que é esse modelo de declaração. Além disso, nós temos aqui a questão lá na parte da comprovação de renda. E aí, é importante que na comprovação de renda, se, num exemplo, você é um estudante que mora aí com seus pais, o tio e mais um irmão, né? Um irmão menor de idade. Então, na comprovação da renda, você vai precisar apresentar um documento com foto de todos os moradores da sua residência, tá? Então, o RG de preferência. Além disso, aquelas pessoas que são maiores de idade, você precisa apresentar um comprovante de renda, né? Eu diria, na verdade, 3 comprovantes de renda, né? Já que você vai ter que apresentar os comprovantes de renda dos 3 meses anteriores à sua inscrição no processo seletivo. Nesse exemplo, são os meses de setembro, outubro e novembro de 2020. E aí, depende da categoria de cada pessoa, você pode apresentar documentos diferentes. Então, se for um trabalhador assalariado, você pode apresentar o contra-cheque, a declaração de imposto de renda, extrato bancários, né? Então aí vai depender de cada situação, tá? Nós temos aqui a situação de um trabalhador rural, tem a série de documentos que pode ser apresentado, um aposentado, um pensionista. E aí, assim, vamos fazer um exemplo. Nesse caso que eu coloquei, que são 5 pessoas. Nós temos aí o estudante, o aluno, que não é maior de idade, é menor de idade. Tem o seu irmão também, que é menor de idade. Nesses 2 casos, como são pessoas menores, vocês vão ter que apresentar apenas o documento de identificação, né, que é o RG. E os demais, os outros 3 moradores, que é o pai e a mãe desse candidato e o tio, que é maior de idade, aí nós, além dos documentos de identificação, nós precisamos dos documentos de comprovação de renda. Então, nesse exemplo, o pai e a mãe, eles trabalham e são trabalhadores assalariados, né? Eles têm registro em carteira. E o tio, no caso, atualmente está desempregado. Nesse exemplo, então, nós podemos aí apresentar os contra-cheques, né? Então, é apresentado os 3 últimos contra-cheques referente aí aos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 do pai. E um exemplo, então, a mãe não apresenta o contra-cheque, ela apresenta o extrato bancário. Então, tem que apresentar o extrato bancário desses meses, que são os 3 meses anteriores à inscrição no processo seletivo. Tá? Então isso é muito importante para que vocês apresentem e aí será feita a análise da renda. No caso do tio que está desempregado, o que teremos que apresentar, né? Então aqui embaixo nós temos aqui, ó, relação dos desempregados, trabalhador sem renda ou trabalhador informal. Nesses 3 casos é preciso que seja apresentada a carteira de trabalho e a declaração de renda informal ou sem renda, né? Então a carteira de trabalho são 4 páginas que é necessário, né? A página de identificação com a foto, o verso que contém ali as informações referentes àquele trabalhador, né? O nome, enfim, tem todos os dados daquela pessoa. E nós precisamos do último registro em carteira dessa pessoa, da página, né, do último registro, e a página seguinte, que é a folha em branco, tá? Então são essas 4 páginas que precisam ser apresentadas. Outro documento que precisa ser anexado é a declaração de renda. Nós temos um modelo, né, que está lá no nosso formulário eletrônico, e aí quando eu for falar vídeo, né, que for apresentado sobre o formulário eletrônico, sobre o preenchimento do formulário eletrônico, eu vou mostrar para vocês que formulário é esse. Então, é preciso preencher essa declaração de renda, tá? E aí nesse caso a pessoa vai precisar imprimir, né? Vai precisar imprimir essa declaração de renda, esse formulário, preencher e assinar, tá? E depois aí o candidato precisa escanear esse documento e anexar lá no nosso formulário eletrônico. E a pessoa vai informar que não tem renda, né? Que está desempregada e não tem renda, né? Ou se a pessoa tiver uma renda informal,
ela vai dizer lá que ela tem renda informal e vai informar o valor, tá? Então, basicamente, essa é a parte que fala da renda. Nós temos também, na lista 7, na cota da lista 7, a previsão do candidato a uma pessoa com deficiência, né? PCD, de acordo com a lei aí 13.146. Nesse caso, especificamente, a pessoa precisa apresentar o laudo médico, tá? Então, o laudo médico, ela vai precisar anexar esse laudo médico assinado aí pelo médico e tenha lá a classificação internacional de doenças, o CID. E basicamente ela vai ter que anexar esse documento lá no formulário eletrônico, que vai ser analisado aí pela comissão de matrícula daquele campus no qual ela está pedindo a solicitação da matrícula. Então, basicamente, pessoal, era isso que eu queria falar para vocês sobre a documentação de matrícula. Nós teremos um outro vídeo aí que vai falar sobre o preenchimento do formulário eletrônico, tá? Até mais.